Vamos embora? Termodinâmica. Termodinâmica é basicamente transformação de gás, tá bom? A gente tem três tipos principais. Antes de tudo, quando a gente analisa algum tipo de transformação de gás, a gente tem que olhar para três coisas principais, tá bom? Então, a gente tem que olhar para pressão, para temperatura e para volume. Todas as três transformações vão depender disso daqui, tá bom? Então, se você tem uma pressão constante, os outros dois mudam. Se você tem temperatura constante, os outros dois mudam. Se você tem volume constante, os outros dois mudam. Essas vão ser as transformações isobárica, isoclórica e isométrica, isotérmica, tá? Vou explicar uma por uma, mas tentar fazer vocês mais entenderem do que decorarem, tá bom? Então aqui, a gente tem a primeira, que é uma transformação isobárica, tá? Isobárica. Iso é prefixo de igual, de constante, tá? De alguma coisa que se mantém. Você está na academia, está fazendo isometria, uma cadeira isométrica, está fazendo um exercício, um movimento que está constante, está igual, tá? Então, está fazendo isobárica. Tem isso daqui constante, que é bárica. Bárica tem relação com pressão. Para medir pressão, tem um negocinho que chama barômetro, tá? Então, isobárica, pressão constante. Beleza? Bariátrica tem alguma coisa a ver com isso? Não. Tá? Então aqui a pressão vai ser constante. Beleza? A gente tem uma outra que é a isocórica, que também pode ser isométrica ou pode ser também isovolumétrica, tá? Se fosse isovolumétrica, seria um pouco mais fácil da gente enxergar, porque volumétrica, volume, então volume constante. Isocórica e isométrica é um pouco mais difícil de você, imaginar, tentar associar com alguma coisa. Eu pensei em, métrico, longe, volume, expande, não sei, te vira, dá um jeito de decorar, tá bom? É a única que tem, mais nome, eu acho, tá bom? Então, isocórica é quando a gente tem um volume constante, tá bom? E agora a última, uma isotérmica, e aqui fica mais fácil. Térmica vem de temperatura, né? Então, temperatura constante. Até aqui fez sentido? Alguém me ajuda? Sim. Mesmo? Tá. Então é isso. Essas aqui são as três transformações que a gente vai olhar. O que acontece? Sempre que você tiver alguma questão com gás, vocês podem analisar isso daqui desenhando uma seringa. Você está com o roteiro que eu imprimi, lá na última página, no exercício 16, tem um exercício tipo de uma seringa, tipo de um negocinho que está apertando, tá bom? Eu vou desenhar isso daqui aqui do lado, tá? E isso aqui vai ficar aqui, se eu não apagar, pelo menos pro resto da aula, tá? Então assim, eu tenho um negocinho para empurrar, e aqui dentro eu tenho um gás, uma câmara de gás, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer as análises desses três tipos de transformação, tá bom? Então, de volta, depende tudo de pressão, temperatura e volume, beleza? Então, é o seguinte, pressão, tá? Numa transformação isobárica, quando eu tenho uma pressão constante, eu não estou nem empurrando nem soltando isso daqui, beleza? Pressão é constante. O que vai mudar? Temperatura e volume. Então a gente vai analisar essas duas coisas. Se eu pegar esse gás aqui e eu começar
a esquentar ele, isso aqui é um fogo. Se eu começar a esquentar ele, o que vai acontecer com ele? A temperatura vai aumentar, mas o que vai acontecer com o volume do gás? Vai expandir. Ele vai aumentar. Isso faz sentido? Quando você esquenta alguma coisa, lembra de dilatação? Quando você dilata um metal, ele aumenta. Quando você esquenta um gás, ele expande, ele aumenta o volume. Beleza? Então aqui, se eu aumentar a minha temperatura, eu aumento o meu volume. E se eu diminuir minha temperatura, eu diminuo o meu volume. Faz sentido? Isso aqui é o que a gente chama de grandeza diretamente proporcional. Faz sentido? Mesmo? Então, eu posso representar isso daqui desse jeito. Ó. V0 igual a V1. Então, não precisa copiar as fórmulas que eu vou passar aqui por enquanto, porque eu vou passar uma que vai relacionar as três e daí a gente vai aprender a montar isso. Beleza? Eu só estou mostrando isso daqui para depois montar. São diretamente proporcionais. Volume, temperatura, temperatura. Beleza? Agora, vamos para uma transformação isocórica. Isocórica, ou isométrica, ou isovolumétrica, é quando o... Vem cá. Eu achei um simulador pra fazer, tipo, esses negócios. Daí você pode diminuir o tamanho do negócio, colocar mais gás. Bem top. Entendeu? Eu quero parabéns. Parabéns. Obrigada. Tá. Desliga. Não. Tá bom. Seguinte, agora uma isocórica, tá? Transformação isocórica é quando o volume ele está constante. Então o volume desse gás aqui não vai mudar, mas a temperatura e a pressão vão, tá bom? Então é o seguinte, se eu pegar esse gás aqui de volta, o volume desse gás está constante. Eu vou analisar temperatura e vou analisar pressão. Tá? Se eu pressiono esse gás aqui, mas o volume dele está constante, o que vai acontecer com a temperatura? Aumentar. Por quê? Quando eu estou pressionando um gás, o que eu estou fornecendo para esse gás? Tá, ok, tudo bem. Mas quando eu estou pressionando um gás, o que eu forneço para ele? Arrisca alguém? Trabalho. Não necessariamente. O que eu estou fornecendo para ele? Energia. Tá? Estou fornecendo energia para esse gás. Tá? Então, quando eu pressiono ele, eu forneço energia para ele. Se eu forneço energia para ele, o que acontece com a temperatura? Aumenta. Se o volume está constante, tá? Geralmente esse volume aqui diminui. Se eu estou pressionando alguma coisa, o volume geralmente diminui. Mas se o volume dele está constante, a temperatura dele vai aumentar. Faz sentido? Tá. Então, se eu aumentar a minha pressão, eu aumento a minha temperatura. Se eu diminuir a minha pressão, eu diminuo a minha temperatura. Então, são grandezas diretamente proporcionais também. Então, a relação é basicamente a mesma, tá? P0, T0, P1, T1, tá bom? E agora, a última delas, tá? Eu vou fazer uma análise da isotérmica. A isotérmica é quando a temperatura está constante. Então, se eu tenho uma temperatura constante, o que vai mudar? Volume e pressão, tá? Então, vamos lá. Se a minha temperatura está igual, se eu pressionar esse gás aqui, o que vai acontecer com o volume? Presta atenção. Se eu pressionar esse gás aqui, o que vai acontecer com o volume dele? Diminui? Então, se eu aumento a minha pressão, o meu volume diminui. E agora, se eu soltar ele mais aqui, se eu diminuir a minha pressão, o que acontece com o volume? Aumenta. Então, isso aqui são grandezas inversamente proporcionais. Beleza? Então, para representar, seria isso daqui. P0, V0 igual a P1, V1. Tá bom? Fez sentido? Então é isso.
se vocês conseguiram entender isso daqui, vocês não precisam decorar nada. Eu não tenho decorado, tipo, o que acontece na isocórica, na isobárica, não sei. Eu pego, monto, porque eu entendi o que aconteceu, e daí eu vejo o que está acontecendo, ou com a pressão, ou com o volume, ou com a temperatura. Tá bom? Se vocês quiserem decorar, também fica à vontade, isso aqui é muita coisa. Tá bom? Então é isso. Deixa eu ver o que tem de exercício. Tá. Uma outra coisa, tá? Os gráficos dela. A isobárica e a isocórica. Como elas são diretamente proporcionais, isso aqui vai ser uma reta. Tá bom? Já na isotérmica, como elas são inversamente proporcionais, isso daqui vai ser uma hipérbole. É uma curva, tá? Isso aqui, essa hipérbole, na física a gente chama de isoterma. Tá bom? Então, como se fosse aqui em cima pressão e aqui em cima volume, né? Meu volume está aqui, minha pressão está autônoma. Se eu aumento o meu volume, minha pressão baixa. E vice-versa. Tá bom? Porque elas são inversamente proporcionais. Então é isso. Vamos fazer o exercício 5 agora. E é pra ser bem tranquilo, tá bom? Mas lê com cuidado. Tá gravando? Tá, né? Em uma transformação isobárica, presta atenção. O que foi? Pode continuar. Tá. Em uma transformação isobárica, não varia a pressão. Tá certo, porque a pressão é constante. Em uma transformação isobárica, a pressão é constante, é que não varia. Tá certo. Em uma transformação isocórica, não varia o volume. Sim, tá certo. Em uma transformação isométrica, não varia a temperatura. Tá errado. Temperatura constante, né? Aí. Temperatura constante nessa. Na isotérmica, né? Ali ele tá falando isométrica. Ah, tá. Isométrica, ela é a mesma coisa que isocórica, a mesma coisa que isovolumétrica. Então, na isométrica, o volume é constante. Ali ele está dizendo que a temperatura é constante. Tá bom? É isso. Então, seria a letra D, 1 e 2 são verdadeiras. Tá bom? A gente está com bastante tempo hoje, então eu vou desenhar isso daqui até. Na 6, ele te dá um gráfico que está relacionando pressão e volume, tá? Ele te dá aqui um ponto A, aqui um ponto B, aqui um ponto C. Isométrica não é a mesma coisa que isotérmica. Tá. Então é o seguinte, isso daqui tá meio mal desenhado, tá? Então se vocês quiserem olhar na 16, na 16 não, na 6, podem olhar, tá? Mas é o seguinte, o que está acontecendo aqui? Tá? Ele está dando para vocês a trajetória do que está acontecendo com aquele gás. Então, aqui, ele pergunta o que acontece do gás do A para o B, do B para o C e do C para o A. O que está acontecendo aqui? Tá? Então você vai olhar do A para o B. O que está acontecendo com o gás? Olhando pressão. Ok, ele está diminuindo a pressão. E o que está acontecendo com o volume desse gás? Constante. Constante. Se o volume desse gás ele é constante, qual que é o nome dessa transformação? Isocórica. Isocórica. Todo mundo enxerga isso? Mesmo? Tá. Agora vamos olhar do B para o C. Do B para o C, o que está acontecendo com o meu gás? O volume aumentou. O volume aumentando, ok. E o que está acontecendo com a pressão do meu gás? Constante. Constante. Então, se a pressão do meu gás é constante, qual que é o nome da transformação? Isobárica. 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 E agora, do C para o A, ou do A para o C, tanto faz, Tudo o que varia. está acontecendo? O volume e a pressão estão variando. O que sobra? A temperatura. Se vocês também quiserem ver, tá vendo esse gráfico aqui que eu montei, ó? Essa curvinha, esse hipérbole, esse isotermo?
isso daqui, os pontos que estão em cima dessa curva aqui, ó, todos estão sofrendo de transformação isotérmica. Então, do A para o C é isotérmica. Do A para o B, ele muda de isotérmica, ele muda de curva, então muda a temperatura. Do B para o C, ele muda a curva, muda a isotérmica, então muda a temperatura. Agora, do C para o A, ele continua na mesma isotérmica, então não muda a temperatura, é isotérmica. Beleza? Do A pro C, ou do C pro A, a temperatura é constante, então. Aham. Então, do B para o C seria uma isobárica, uma isobárica, e do C para o A, uma isotérmica. Beleza? Alguém tem dúvida de como faz, como identifica? Não? Tá. Então, agora, posso apagar isso? Tá. Agora, e por isso que eu falei pra vocês que se vocês não quisessem, vocês não precisavam copiar essas relações aqui, a gente vai usar uma das fórmulas que chama Lei dos Gases Perfeitos para relacionar essas duas fórmulas. Então, a gente tem aqui P0, V0 dividido por T0 igual a P1, V1 dividido por T1. Tá bom? Por que disso? Porque quando você vai transformar um gás, nem sempre, tá? Nem sempre alguma delas vai ser constante. Nem sempre a pressão é constante, nem sempre o volume é constante, nem sempre a temperatura é constante. Às vezes os três variam, como dizia o Tite, né? Então, o que vai acontecer? Quando a gente tiver todos variando, temperatura, volume e pressão variando, a gente vai usar isso daqui. Por isso que eu falei que vocês não precisavam copiar isso daqui. Porque se for uma isotérmica, a temperatura é igual dos dois lados. Então, é como se eu cortasse isso daqui, ó. Agora, se o meu volume for constante, agora, se a minha pressão for constante, tá bom? Então é isso. Essa aqui é a que relaciona todos. Se você quiser decorar e quiser botar a colinha na perna, eu colocaria só essa daqui, tá bom? A partir delas, você consegue montar a fórmula das outras três. Tá escrito na perna. Beleza? Então é o seguinte. Sentar no banheiro. Agora, eu vou pedir um favor. Vocês vão botar glitter, vão botar purpurina, vão escrever uma piroca do lado, não sei. Alguma coisa que chame a atenção. Para temperatura. Temperatura sempre Um Kelvin. em Kelvin. Sempre. Desenha um asterisco, sei lá, faz alguma coisa que chame a atenção. Sempre em Kelvin. Sempre. Se ele te dá uma temperatura em Celsius, você tem que transformar para Kelvin. Me perguntaram 30 vezes ontem, você pode transformar depois? Não. Transforma antes, tá? Temperatura sempre em Kelvin. Fechou? Tá, Como faz? a dilatação, ela tem Não. Tipo, unidade de medida. não, a dilatação ela vai dar em metro, né? Não, eu quero essa, mas tá errado. Mas eu mudei aqui pra isotérmica. Vocês que estão jogando, não. Dilatação unidade medida, geralmente em metro, né? Se for dilatação metro linear vai quadrado. ser metro, se for superficial metro quadrado, volume metro cúbico, Tá bom. tá bom? Tá. Então é o seguinte. Pedro, dá pra ouvir. Como que eu faço então para transformar a temperatura de Celsius para Kelvin? A temperatura em Kelvin é igual Morreu. a temperatura em Celsius mais 273. É isso, tá bom? É isso.
Até aqui foi? Aham. Então, eu vou fazer o exercício 7, daí depois o 8 e daí fechou. Tá? Então, vamos fazer o 7. Ele está dizendo aqui, um cilindro com dilatação térmica desprezível possui volume de 25 litros. Um bagulho que eu sempre faço quando tenho isso daqui. Vocês podem ver em todas as minhas provas exatas. Quando tem questão contextualizada, tem muito dado, tem uma fórmula com muita coisa aqui, tem 6 bagulhos na fórmula, eu escrevo todas essas aqui no canto e acho os dados do problema. Tá? É o meu jeito de fazer questão. Então, vou escrever aqui do lado T0, B0, T0, P1, B1, T1. Daqui eu vou achar todos os dados e vou calcular o que ele fala. Porque assim, você tem 6 negócios. Então, para calcular um deles, você precisa dos outros 5. Então, eu vou ter que descobrir 5 deles para calcular o que ele pede. Beleza? Então, aqui. Um cilindro com dilatação térmica desprezível possui volume de 25 litros. Então, o volume inicial dele, 25 litros. Mas aí não tem. Daí não tem o final. Não. Nele estava contido um gás sob pressão de 4 atmosferas. Ah, ele quer o. Então, pressão inicial, 4. Temperatura de 227. Então, temperatura 227. Alguém me para? Alguém fala que está errado? Temperatura inicial. Temperatura em Kelvin. Não pode ser 227. Tá? Então, aqui. Presta atenção no que eu faço. Depois, se vocês quiserem, vocês copiam. Temperatura em Kelvin é temperatura em Celsius mais 273. Então, ele fala que é 227 graus Celsius. Então, temperatura em Kelvin, 227 mais 273. 500. Tá bom? Então, temperatura em Kelvin, temperatura inicial 500. Daí ele fala que vazou gás até que a pressão do cilindro fosse de 1 atm. Então, a pressão final 1. Ele fala que nessa situação a temperatura do gás era igual a 27 graus Celsius. Então, aqui 27 graus Celsius, né? Não. Em Kelvin, tá bom? Então, 300 mais 233, 300. Lembra disso. Sempre lembra disso. Tá bom? E daí... Opa, embaixo, né? Passa. A pressão tem que ser em Pascal? Não. Se a pressão aqui e aqui tiver em ATM, pode deixar em ATM. Em nenhuma forma você ser Pascal. Se Não, tiver- pra essa prova não. Essa prova, fechou. Tá? E daí ele pede qual alternativa que apresenta o volume de gás que escapou. O volume de gás que escapou não é o V1, né? A gente tem que descobrir o nosso V1, só que ele quer o volume que escapou. Então, o volume que escapou... Mas não é volumétrico, tem? Oi? Não. Não vai ser nenhuma das três, porque as três estão mudando, né? Não tem nenhuma que está constante. Tá. Tá? Então, o volume que escapou, ele vai ser o volume inicial menos o meu volume final menos o meu volume inicial. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos só substituir na fórmula. Depois que a gente tirou todos os dados, a gente só substitui na fórmula. Tá? Que às vezes tirar os dados é a parte mais difícil, precisa interpretar um pouquinho. Beleza? Então vamos lá. P0. Peraí, o V final vai ser o quê? Ele pede, na verdade, o volume que escapou. Para a gente descobrir o volume que escapou, vai ser o volume final menos o inicial. Mas a gente ainda tem que calcular o final de qualquer jeito. Tá bom? Nossa, bem cedo. Deu cedo, né? Trânsito na linha verde? Olha, cuidado. Como é que está? Pega uma cadeira e senta lá atrás. Tá, então é o seguinte, só substituir os dados na fórmula. Tá? P0 é 4, D0 25, T0 Tá, 500. vai ser o inicial menos o final? Finalmente inicial. Tá? E daí, P1, 1 vezes V1, que é o que a gente quer descobrir, e T1,
300. Para resolver isso daqui, você resolve do jeito que você quiser, tá bom? Se você quiser multiplicar cruzado, se você quiser cortar zero aqui, e cortar zero aqui, daí cortar isso aqui e aqui, fique à vontade, tá bom? Eu vou primeiro resolver a conta de multiplicação, então vai ficar 100 sobre 500 igual a V1 sobre 300. Agora eu vou cortar zero aqui, vai ficar 1 sobre 5 igual a V1 sobre 300. Agora eu vou multiplicar cruzado. 5V1 é igual a 300. Então o meu V1 vai ser igual a 300 dividido por 5. Então o meu V1 vai ser 60 litros. Cheguei na minha resposta? Não. Ele quer o volume que escapou. Então o volume que escapou vai ser os 60 litros, que é o que a gente 21 acabou de vezes calcular. 4 é 100? É o volume final aqui que a gente acabou de calcular, menos o volume inicial. Então isso daqui, o volume que escapou, 60 menos 25. Então, o volume que escapou, 35 o quê? Litros. Aqui tem alternativa. Na prova, não esquece de unidade de medida. Senão você toma 0,1. Se fosse o Moacir, tomava tipo 0,5. Tá? Fez sentido? Mesmo? Sério? Ninguém? Tem nada de dúvida? Nada? Beleza. Tu se fudeu, né, Quid? Você vai pegar a segunda metade do conteúdo. Hoje é terça, né? A prova é amanhã. Ai, mano. Tá. Vocês querem tempo pra terminar de copiar ou tá de boa? Vamos voltar, daí a gente faz a 8, daí vocês já vão comer. Kiwi, meu amor, falo isso daqui toda aula. Chega a ser chato. Meu amor, não dá pra você não prestar atenção 2 meses de aula do Camargo, e daí você vem aqui e acha que em 2 horas você vai pegar todo o conteúdo que ele passou em 2 meses. Não dá. Fazer prova, você precisa saber o negócio, precisa de atenção e precisa de prática, precisa fazer exercício, precisa entender o conteúdo e fazer exercício. Você não vai matar em um dia. Tipo, isso daqui vai te dar, se você não faz a menor ideia de nada do conteúdo, esse pá vai te dar uma questão, 2 questões. Se você já estudou, veio pra cá sabendo mais ou menos de alguma coisa, chega em casa, faz exercício, se pá um 2, 2 e 5. Se a prova estiver muito fácil, tipo a última prova de física. A última prova de física tava ridícula de fácil. Tirei 3 e 5. Você tirou 3 e 5, a outra 3 e 9. Tem uma Tá bom, galera fácil. que gabaritou, ó, uma Mavi gabaritou. Quanto você tirou no último de física? 3,5. 3,5. Todo mundo foi bem pra caralho. Verdade, Tá. né? Vai se fuder. Porque a prova tava de boa, tá? Então, assim, isso daqui vai te ajudar um pouco. Mas você não prestou atenção em 2 meses de conteúdo, velho. Não vai ser aqui que você vai pegar tudo isso. Vai te ajudar um pouquinho, mas não o que você precisa, tá? Vamos fazer a última, a 8. Eu acho difícil ter uma questão assim na prova de relacionar os dois. Isso aqui é tipo, pique questão de vestibular, assim, tem muito isso aqui em questão de vestibular. Eu tava olhando no livro, tem tipo 1 ou 2 questões do capítulo que são assim. Mas eu não sei, se fosse tipo certo eu não colocaria isso daqui numa prova. Mas se tá no roteiro, eu vou fazer, tá? Seguinte, ele fala lá, analise o gráfico. Um gás ideal com seu estado inicial encontra-se uma pressão PA e volume VA. Ao ser submetido a uma transformação isotérmica. Então, transformação isotérmica, o que é constante? Temperatura. Por isso que eu falei, não precisa decorar as outras fórmulas. Constante temperatura, a fórmula que eu tenho é isso daqui. Tá bom? Então, se é uma transformação isotérmica, o que eu vou usar? Isso daqui, ó. Beleza? Então, ele fala lá que PB Sabe que ele vai. é igual a 0,8 PA. Aqui eu coloquei P0 e P1, eu só vou trocar isso daqui por PA e PB, tá? Então, PAVA igual a PB DB.
Beleza? Então aqui, Que confuso. melhorou? Mas PA e VA não é P1 É que o PA seria o inicial, né? E o B seria o Ah, então final. foda-se A e B. Aqui, eu geralmente uso, sempre que eu tenho negócio, inicial assim e final assim. Sim. Só que no livro ele coloca 0 e 1. Sim, mas é E a daí mesma aqui ele coisa. colocou A e B. É a mesma coisa. Tá. Tá bom? Tá, mas A é inicial e... Inicial e B é o final. Tá bom? A e B, 1 e 2. Tá bom? Então aqui, se ele tá me dizendo que o PB é 0,8 PA, onde tem o PB, o que eu vou colocar? 0,8. PA. Se ele diz que o PB é 0,8 PA, no lugar de PB, vou substituir por 0,8 PA. Tá? Então aqui, PA, VA é igual a 0,8 PA DB. Agora o que eu vou fazer? Eu tenho PA dos dois lados, eu posso cortar isso daqui. Tá? Então, VA é igual a 0,8 DB. Só que eu quero a relação entre esses dois. Então eu vou passar esse VB que está aqui multiplicando para o outro lado dividindo. Vai ficar VA sobre VB igual a 0,8. Mas eu vou VA fazer? é 1? Oi? 1 VA, 1 VB. Eu não sei o valor exato deles. E ele Mas não é que precisa. tá... Ah, não, é 1 e 2, é tipo Eu A só e preciso B. descobrir qual é a relação deles, entendeu? 1 para 2, 2 para 3, 3 para 9, enfim. É isso. Então eu vou dividir os dois e descobrir a relação. Esse 0,8, eu preciso trabalhar com ele em formato de fração. Como que eu faço para transformar isso daqui para fração? 4 vezes. 8 Por que sobre que 10. você corta PA? Oi? Porque eu tenho PA dos dois lados. É como se eu estivesse pegando esse PA aqui que está multiplicando e joga para outro lado dividindo. PA dividido por PA dá 1. Então corto os dois. É que o professor ensina a equação errado. Tá? Todos. Na realidade, não estou jogando isso daqui para um lado que está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Isso não existe. Quando você tem uma igualdade, o que eu faço de um lado, eu posso fazer do outro. Não, isso é muito confuso pra mim. Por que Então- que o PA sumiu? Porque eu cortei ele dos dois lados. Mas Eu você tô cortou dividindo- PA com PB? Não, cortei PA PA com PA. É que ele substituiu o PB É, por Substitui 0,8 o PA. PB por 0,8 PA. Porque ele dá isso no enunciado. Ah, tá. Mais sentido? Tá. Agora faz sentido. Agora A linha de fração daria pra colocar 4 sobre 5? Aham. Isso aqui é 4 sobre 5. Primeiro, você pode colocar, tipo, 8 sobre 10, né? Se você quiser. Se você não consegue pensar direto, você pode colocar 8 sobre 10. Daí você corta os 2 por 2, isso aqui vai ficar 4 sobre 5. Então, VA sobre VB é igual a 4 sobre 5. Agora eu multiplico cruzado. Então, 5VA é igual a 4VB. A relação que eu tenho é essa, que 5VAs equivalem a 4VBs. É chato. Eu vou zerar essa questão. Eu não colocaria uma questão assim na prova se eu fosse o CEP. O Camargo colocou uma só dessa no roteiro, Tá, entendi. tá? Então assim, não sei. Tem questão, por exemplo, de trapézio. Colocou 2 questões de trapézio. Então, bem provável que tenha uma questão de trabalho com a área de trapézio. Colocou várias questões de energia interna. Bem provável que tenha algumas questões de energia interna. Teórico. Teóricas e de cálculo, ele colocou. Mas esse cálculo delta U igual a Q menos... Aham, que é bem tranquilo. Isso daqui de gráfico, ó. Meu Deus, velho, já vou dar intervalo, calma. Ó. Isso aqui de gráfico, ele enfatizou bastante, então eu acho importante saber isso daqui, as transformações, se alguém Não, entendeu, bem pergunta depois. Isso daqui, essa forma vocês precisam saber. Eu acho que seria a questão mais legal de colocar numa prova, ou uma delas, Qual em algum que é? lugar, essa 7 aqui, tá? E daí A tem que 7? saber as Essa? transformações. Essa 7 aqui. Tem que saber as transformações. Tá? Então, transformação isobárica, isocórica, provavelmente vai ter alguma de ligalho. E provavelmente também uma de lâmina bimetálica.
Beleza? Alguém aqui, até aqui, tem alguma dúvida? Não? Certeza? Absoluta? Então fechou. Vambora.